Olá, a TV Estadão conversa hoje com a socióloga Fátima Pacheco Jordão. O Estadão fez um levantamento no último final de semana mostrando que a participação feminina na política é de em torno de 15%. E sobre essa subrepresentação, nós vamos conversar com uma socióloga, Fátima, que tem estudado já há muitos anos a questão da igualdade de gênero. Ela foi fundadora de um instituto, o Instituto Patrícia Galvão, que atua para reduzir as desigualdades de gênero no Brasil. Fátima, muito obrigado pela sua participação. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora é a seguinte: por que uma subrepresentação tão grande no Brasil hoje em relação às mulheres? Nós identificamos que de 1.060 representantes dos legislativos estaduais, há 163 mulheres. Isso é cerca de 15%. Também é a mesma participação no Congresso Nacional. Na avaliação da senhora, por que isso acontece? Bom, de um lado é um país caracteristicamente dado como um país machista, de uma cultura de desigualdade de gênero assombrosa. Isso, inclusive, é uma ambiguidade em relação ao fato de que as mulheres do Brasil são mais educadas, mais escolarizadas do que os homens. Portanto, há uma descompensação técnica, sem comentar nenhum outro fator social, de uma população mais escolarizada ser, em alguns aspectos, vítima dessa desigualdade. Não só em relação às diferenças de salário, que tradicionalmente os salários médios das mulheres é menor, como acesso a postos mais altos de carreira e, sobretudo, e particularmente na questão política. A participação política da mulher no Brasil é uma das mais atrasadas da América do Sul. Não é do mundo, não vamos comparar com Inglaterra, Estados Unidos, França e Itália. Falando apenas da América Latina, de México até a Argentina, o Brasil está em penúltimo lugar. Então, é uma questão dramática que segura o desenvolvimento social do Brasil, o desenvolvimento econômico. Há vários estudos científicos de universidades mostrando esse aspecto. E, sobretudo, a grande arma de controle das mulheres do Brasil, que o machismo adota, é a violência, sobretudo a violência doméstica. Aí nós somos quase campeões mundiais, estamos em terceiro lugar em termos de incidência dessa violência, sem contar a violência não policial, aquela que não envolve violência física, mas psicológica, várias formas de constrangimento dentro da casa e de condicionando a mulher a uma condição de situação cultural e mesmo de civilidade, mesmo no caso de democracia, de uma situação muito inferior ao que nós já alcançamos em outros aspectos, quer seja da vida artística, da vida cultural, mesmo educacional. Então é um descompasso que está comprometendo muito, há muitos anos, o desenvolvimento brasileiro. Fátima, apesar dos números serem baixos, essa é a maior bancada feminina no Congresso Nacional, são 77 mulheres, num total de 503 deputados. Algumas delas defendem uma cota de cadeiras mínimas para mulheres no parlamento, nas câmaras de vereadores. A senhora acha que essa é uma medida necessária, isso é importante? Esse recorde dessa última eleição é uma sequência de ganhos que a luta das mulheres teve ao longo dos anos. Ou seja, há uma garantia de 30% de participação das mulheres nas chapas dos partidos e agora isso significa um avanço em termos de garantir cadeiras no Congresso. Isso é fundamental, é um passo importante. Vários países contêm essa prescrição de civilização e o Brasil tem, vamos dizer assim, mostrado que a resistência é enorme, então o crescimento ocorre mais lentamente. Não é um salto, não se dá um salto como se dá na economia, por exemplo, de um ciclo para outro. É um processo contínuo de muita resistência,
e sobretudo na área política, porque é a área de poder, é a área onde são feitas as leis, vamos dizer assim, a parte do Estado que responde por direitos das pessoas. Então, a participação não só na política, mas nos partidos políticos, não só dos governos, mas nos partidos políticos e, na minha opinião, o grande funil que restringe a participação das mulheres na política está dentro dos partidos. Não está na legislação, não está na capacidade da mulher ter acesso a voto, à compreensão do processo político. É uma questão efetivamente dos mecanismos internos dos partidos políticos, dos mais tradicionais até os mais recentes, chegando inclusive nesse momento a uma situação inédita em relação a um presidente da República que é claramente anti-mulher, ele é claramente misógino, ele fala em que as mulheres podem ser estupradas, quase lembrando políticos muito atrasados do passado. Por exemplo, o Maluf dizia, foi governador de São Paulo, um político importante, dirigiu o partido, um dos partidos mais conservadores, e o Maluf dizia que, ok, estupra, mas não mata. Por quê? Porque você não precisa de matar a mulher. Isto foi dito no Brasil há 20 e tantos anos atrás, mostra como como a cultura brasileira é liberal, é aberta, é tolerante em relação à agressão das mulheres. Esse atual presidente diz o seguinte, por exemplo, de uma deputada, que ela nem estuprada deveria ser, porque ela é tão feia. Ou seja, foi uma coisa que nos envergonhou, não só mulheres, mas homens, pessoas civilizadas se sentem muito envergonhadas. Esse presidente é uma exceção do ponto de vista de não querer apenas manter o grau de atraso, ele quer recuar a um ponto que talvez ele chegue a dizer que as mulheres não deveriam sequer votar. A cabeça dele é um pouco por aí, ele é um presidente fora, é um ponto fora da linha de um conservadorismo que a gente imaginava já superado. Fátima, exatamente sobre isso que eu gostaria de conversar com a senhora. A Organização das Nações Unidas definiu entre seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a igualdade de gênero como um deles, número 5. Eu queria saber que a senhora fizesse nos últimos anos um histórico, se o Brasil avançou nessa área, e dentro desse governo que a senhora continuasse falando o papel do Brasil no mundo mesmo, nessa questão da igualdade de gênero, o que o país representa, poderia ser uma liderança na América do Sul, esses países sul-sul que a gente fala, o Brasil tem um papel de liderança importante que às vezes não é muito bem ocupado, No caso da questão de gênero, o Brasil tem uma posição de atraso. Ele é um dos últimos países, é o penúltimo país em termos de fragilidade na defesa da igualdade das mulheres. No entanto, tem uma população feminina muito mais equipada do que a média dos países em desenvolvimento, do ponto de vista de educação, profissionalização, participação no mercado de trabalho, etc. Mas tem mecanismos de retenção enormes, por exemplo, a questão salarial e, sobretudo, a questão de poder, de ascensão ao comando. Quando empresárias, mulheres, chegam num ponto de mando, elas tendem a se articular e isso funciona. Há organizações de mulheres empresárias que cuidam particularmente dessa questão. Nós temos boas leis em torno de maternidade, por exemplo, licença de maternidade, mas restringimos as liberdades das mulheres com relação à escolha de ser mãe ou não. Por exemplo, o aborto no Brasil é muito restrito em termos da média a lei do aborto é muito restrita em termos da média dos países civilizados. Então, esta ambiguidade que eu estou chamando a atenção desde o início, o Brasil tem, de um lado, avanços e, de outro lado, mantém posições atrasadas
inexplicáveis. E nós, neste momento, estamos correndo um risco enorme. A população feminina está sob uma ameaça enorme, porque tem na presidência alguém que diz que realmente a mulher é inferior. Bolsonaro é o pai de vários filhos, deles 4 são homens, e ele disse que quando veio a menina do segundo casamento, ele diz, aí eu fraquejei. Ou seja, ele entendeu o nascimento da sequência de homens de uma menina como uma coisa que o diminuiu e que mostrou a sua fraqueza. E, inversamente, você não ouve falar, vamos dizer assim, de relações do Bolsonaro com organizações de mulheres ou com votações que facilitam as mulheres. Nós só conhecemos o bloco Bolsonaro, que hoje é decadente, está isolado, é ele e os seus 2 filhos. É um bloco familiar. Fátima, para a gente ir finalizando a nossa conversa, nos ministérios hoje, são de 22, a gente tem 2 mulheres, a Tereza Cristina, líder da pasta da Agricultura, e também a Damares, no Ministério da Mulher e da Cidadania. Eu gostaria que a senhora falasse como é que a senhora vê a gestão dessas mulheres e desse governo de uma maneira geral. Antes de mais nada, vamos ver a participação dela no governo. São 22 ministérios, sendo apenas 2 com mulheres. Está abaixo dos 15%, ou seja, está atrás do Brasil. A sociedade brasileira está na frente deste governo. A atuação de uma e de outra são completamente diferentes, sobretudo em relação à articulação das duas, em relação às suas áreas de desempenho. Tereza, a ministra da Agricultura, é uma mulher que tem contato com a base, contato com as organizações, já ocupou várias posições de importância nesta área. Damares, na área de cidadania, é uma neófita em vários sentidos. Não só ela não tem experiência em grandes articulações de relação de gênero com a sociedade, como também não tem com relação à política. Ela começou fazendo um estardalhaço, hoje ninguém fala mais dela. Provavelmente ela cumpriu já a tarefa, que era a tarefa de desmontar as organizações e as instituições ligadas à política para as mulheres. Por exemplo, o próprio ministério. Era um ministério em si, neste governo, e sob a tutela de Damares, passa a ser uma secretaria ou alguma coisa mais subalterna dentro do Ministério da Cidadania. Então, é uma cidadania, vamos dizer assim, do ponto de vista das mulheres, muito menos importante, muito menos contactada com a sociedade e, sobretudo, totalmente desconectada com relação aos outros países do mundo. Talvez sequer ela saiba que o desenvolvimento das mulheres hoje é um item importante na política mundial, como a olhar da ONU, e esse retrocesso do Brasil, em algum momento, vai ser claramente cobrado do Brasil. Fátima, agradeço muito pela sua atenção. Obrigado a vocês que nos assistiram. Para assistir Fátima, muito obrigado pela sua atenção. Para assistir entrevistas como essa, acesse o portal do Estadão ou procure a TV Estadão no YouTube, onde a gente produz conteúdo diariamente sobre política e outros assuntos.